I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Go into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. In my name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents or drink deadly things that wouldn't harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. That's what the Bible said. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, ou se bebessem coisas mortíferas, não lhes faria dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. É isso que a Bíblia disse. Jesus received up into heaven. The last commission he ever gave the church was heal the sick. The first commission he ever gave the church was heal the sick. Jesus, recebido no céu, a última comissão que ele deu à igreja foi curar os enfermos. A primeira comissão que ele deu à igreja foi curar os enfermos. He chose his 70 and his 12 and sent them out and gave them power against unclean spirits to cast out devils and to heal the sick. The first commission. The last commission was go into all the world and heal the sick. Ele escolheu os seus 70 e seus 12 e os enviou. Ele lhes deu poder contra os espíritos imundos para expulsar demônios e curar os enfermos. A primeira comissão. A última comissão foi para ir por todo o mundo e curar os enfermos. On that scripture, I know by many theologians it's disgusted and said among them that Mark 16, where I was quoting from the 9th verse on, was not inspired. Nessa escritura, sei que muitos teólogos têm discutido isso e dito entre si que Marcos 16, de onde eu estava citando, do versículo 9 em diante, não foi inspirado. Reminds me, I don't believe the pulpit is any place to joke. I don't believe in jokes. Keep the pulpit clean. Jokes are out there. But this is just a little quotation which was true. And it sounds like it might be a joke, but it wasn't. Faz-me lembrar, não creio que o púlpito seja lugar para contar piadas e não creio em piadas. Mantenham o púlpito limpo. Piadas são lá para fora. Mas isso foi apenas uma pequena citação que é verdade e parece como se fosse uma piada, mas não é. There was a little fella in our part of the country that had a calling to the ministry. His mother was a very fine old lady, and she sent him away to a seminary to become a minister. Havia um mocinho em nossa parte do país que tinha um chamado para o ministério. Sua mãe era uma senhora muito boa e o enviou a um seminário para se tornar um ministro. And while he was away to the college and seminary learning how to preach and so forth, his mother taken sick, very sick. She had pneumonia. And they called the doctor, and he gave her, of course, all that he could give her.
E enquanto ele estava ausente, ora, na faculdade e seminário, aprendendo a pregar e assim por diante, bem, a sua mãe ficou doente, muito doente. Ela teve pneumonia. E chamaram o médico e ele lhe deu, claro, tudo o que podia lhe dar. And she couldn't take penicillin. She's allergic to it, so he was giving her sulfa drug and some more things, and it just wouldn't take a hold. The woman, her lungs were becoming completely congested, and she was in very bad shape. E ela não podia tomar penicilina, ela era alérgica a isso. Assim, ele estava lhe dando sulfa e mais algumas coisas. E simplesmente não fazia efeito. A mulher, bem, seus pulmões estavam ficando completamente congestionados e ela estava muito mal. So they telegrammed her son and told him to stand by, for they thought his mother would die right away, and they had to want him to come home. He was many miles away. Assim, telegrafaram a seu filho. E lhe disseram para ficar de sobreaviso, pois achavam que sua mãe morreria muito em breve e queriam que ele voltasse para casa. Ele estava a muitos quilômetros de distância. But all at once, why, there's a little lady lived down the corner, belonged to a full gospel mission that lived around the corner, that believed in divine healing. Mas, de repente, bem, havia uma senhorinha que morava logo ali na esquina, a qual pertencia a uma missão do Evangelho completo, que morava na esquina, que cria em cura divina. So she went up to see the old lady, and she said, Sister, she said, our pastor believes, and we down at our church, that Jesus died to heal the sick people. Assim, ela foi ver a velha senhora e disse, Irmã, disse, nosso pastor crê, e nós, na nossa igreja, que Jesus morreu para curar os enfermos. And if you wouldn't mind, won't you let our pastor come up and pray for you? Maybe God would answer his prayer and heal you. E caso não se incomode, por que não deixa nosso pastor vir orar pela senhora? Talvez Deus responda a oração dele e a cure. She said, that'd be very nice, send him up. So the man come up, he prayed for her, and she got well. Ela disse, seria muito bom, diga-lhe para vir. Então o homem foi e orou por ela, e ela ficou boa. About a year later, her son came home, and they were discussing things after a meeting. He said, Mother, by the way, he said, I never did hear just what the doctor gave you, that you got well so quick when you had the pneumonia when I was standing by to come. Mais ou menos um ano depois, seu filho chegou em casa e eles estavam comentando as coisas, depois de se encontrarem. Ele disse, Mãe, a propósito, disse, nunca soube exatamente o que o médico lhe deu que a senhora ficou boa tão rápido quando teve pneumonia, quando eu estava de sobreaviso para vir. She said, oh, son, she said, I forgot to tell you. She said, you know where that little mission is down on the corner down there? And said, yes. Ela disse, filho, disse, esqueci de lhe contar. Disse, sabe onde é aquela pequena missão na esquina ali embaixo? Ele disse, sim. Said, you know, that lady come up here and told me to have her pastor come up and pray for me. And said, you know, he come up and read a piece out of the Bible and the Mark, the 16th chapter, and said, they lay hands on the sick and they shall recover. And you know, the Lord healed me right away. Disse, você sabe, aquela senhora veio aqui e me disse para deixar seu pastor vir orar por mim. E disse, sabe, ele veio e leu um trecho da Bíblia no Marcos, capítulo 16, e disse, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabia que o Senhor me curou imediatamente? Why, she said, the boy said, now listen, mother. Said, now those people are illiterate. Said, see, they don't understand. Said, there's no such a thing as divine healing. Said, there's nothing like that in the Bible. So that was in the days gone by. Ora, disse ela, o rapaz disse, agora, ouça, mãe, disse, agora, aquelas pessoas são analfabetas. Disse, veja, elas não entendem. Disse, disse, não existe isso de cura divina. Disse, não há nada assim na Bíblia. Disse, isso foi nos dias passados. So now in the seminary, while we learn that Mark 16 from the 9th verse on is not inspired, the little mother said, well, hallelujah. And he said, Mother, why, he said, you act like those people. Disse, agora, no seminário, bem, aprendemos que Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado.
A pequena mãe disse, bem, aleluia! E ele disse, mãe, ora, disse, a senhora está agindo como aquelas pessoas. And she said, well, glory to God. He said, well, Mother, what's the matter with you? He said, I was just a-thinking, if the Lord could heal me with uninspired word, what could he really do with that was really inspired? That's why it's inspired. E ela disse, bem, glória a Deus. Ele disse, ora, mãe, o que há com a senhora? Disse, só estava pensando, se o Senhor pôde me curar com palavra não inspirada, o que ele realmente poderia fazer com aquela que foi realmente inspirada? Se essa parte não é inspirada? So that's right. I believe it's all inspired, every bit of it. And it's all for us. Every bit is for us. Assim, é isso mesmo. Creio que ela é toda inspirada, cada partezinha dela. E é tudo para nós, cada partezinha é para nós. We have no need of lack of anything. God has provided everything that we have need of in this journey is provided for us right here. Não temos necessidade ou falta de nada. Deus proveu tudo de que necessitamos nesta jornada. Recebemos aqui mesmo. However, whenever a man is born again of the Spirit of God, the Lord gives him a checkbook enough to do him through his journey, and every bottom of a check for any redemptive blessing is signed Jesus' name. Just fill it out and send it in. See if you won't honor it. That's right. Oh, Sempre que um homem nasce de novo do Espírito de Deus, o Senhor lhe dá um talão de cheques suficiente para sustentá-lo durante a sua jornada. E na parte inferior de cada cheque, para qualquer bênção redentora, está assinado o nome Jesus. Apenas preencha-o e entregue. Veja se ele não o honrará. Isso mesmo. Just send it there. The deposits, it's already in there. It was deposited at Calvary, for he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity, the chastisement of our peace upon him, and with his stripes we were healed. Apenas envie-o para lá. Os depósitos já estão lá. Foi depositado no Calvário, porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. All signed in his blood, it's all over. And whosoever will, let him come. And it's been proven, it's proven here, that he's risen from the dead and he's alive among us tonight. Tudo assinado com seu sangue. Está tudo terminado. Quem quiser, venha. E foi provado, está provado aqui que ele ressuscitou dos mortos e está vivo entre nós esta noite. He is the liberator of we who are in bondage. Any person that's in bondage, Jesus Christ is here to liberate them this night, if you'll believe it. Ele é o nosso libertador. Nós que estamos em servidão, qualquer pessoa que esteja em servidão, Jesus Cristo está aqui para libertá-la esta noite, se você crer. I'm not here to liberate you because he couldn't do it. I wasn't sent to do it. I was sent to preach the gospel, that's all. Christ comes to liberate. Agora, não estou aqui para libertá-lo, porque não poderia fazê-lo. Não fui enviado para fazer isso. Fui enviado para pregar o Evangelho. Só isso. Cristo vem para libertar. Now Moses, when he was just a born baby, there was a great threat in Egypt and is killing all the male children. Agora Moisés, quando ele era um bebê recém-nascido, apenas havia uma grande ameaça no Egito e estavam matando todas as crianças do sexo masculino. And right in that time, Moses was born, and the mother, seeing him to be a fair child, wasn't afraid of Pharaoh's threat or what he was doing with all the children. E nesse exato momento, Moisés nasceu, e a mãe, vendo que ele era uma criança formosa, não teve medo da ameaça de Faraó, do que ele estava fazendo com todas as crianças. Now, if you'll see, friends, to begin with, I want you to get this real close. To begin with, that gifts and callings are without repentance. Agora, se vocês virem, amigos, para começar, quero que entendam isso muito bem. Para começar, que dons e vocações são sem arrependimento. That's what causes the trouble, see? Don't try to impersonate anything. Just be what you are in the kingdom of God.
Isso é o que causa o problema. Estão vendo? Não tente personificar nada, apenas seja o que você é no reino de Deus. If your finger be a finger, if your nose be a nose, eye be an eye. I hope my finger never decides not to be a finger because it's not an eye. It'll certainly put me out of operation for a while. Se você é um dedo, seja um dedo. Se é um nariz, seja um nariz. Olho, seja um olho. Espero que meu dedo nunca decida não ser dedo pelo fato de não ser olho. Isso certamente me colocará fora de atividade por um tempo. So that's the way we must all get our positions and move on. But the whole group together is the body of the Lord Jesus Christ, no matter what it is. Então é assim, todos devemos nos posicionar e seguir em frente. Mas o grupo todo, junto, é o corpo do Senhor Jesus Cristo, não importa o que seja. Now, show that gifts and callings are without repentance. Look at Jesus. He was a woman's seed from the Garden of Eden. He was born the Son of God. Agora, mostra que dons e vocações são sem arrependimento. Vejam Jesus, ele foi a semente da mulher desde o jardim do Éden. Ele nasceu o Filho de Deus. Moses, he was a fair child when he was born and born to be a deliverer. He couldn't help being a prophet. God made him at his birth. Moisés era uma criança formosa quando nasceu, e ele nasceu para ser um libertador. Ele não tinha como evitar o fato de ser profeta. Deus o fez assim em seu nascimento. Look at John the Baptist, 712 years before he was born. He is the voice of one crying in the wilderness. Vejam João Batista, 712 anos antes de nascer, ele era a voz do que clama no deserto. Look at Jeremiah 1:4, I believe. God told Jeremiah that I knew you and sanctified you and ordained you a prophet to the nations before you was even conceived in your mother's womb. Vejam Jeremias 1:4, creio eu. Deus disse a Jeremias, eu te conheci e te santifiquei, e as nações te dei por profeta, antes mesmo de seres concebido no ventre de tua mãe. Now you have to believe in predestination and foreordination. It's there. Gifts and callings are without repentance. That's what God has set in the church. Agora, vocês têm de crer em predestinação e pré-ordenação. Vocês simplesmente, aí está. Dons e vocações são sem arrependimento. É isso o que Deus pôs na igreja. Different a little bit with my latter rain brethren there, on that of laying hands and ministering spiritual gifts. I believe you got that wrong. See, that's all right. We don't fall out over it, but I believe you're wrong on there. See. Discordo um pouco dos meus irmãos da Chuva Serôdia aí, quanto a impor as mãos, ministrar dons espirituais. Creio que vocês entenderam errado. Estão vendo? Isso está bem. Não queremos discutir sobre isso, mas eu creio que vocês estão errados nesse ponto. Estão vendo? Paul and Timothy, they recognize that Timothy to be a minister and a gifted man. We do the same thing in the Baptist church and all the rest of them when we see a man like that to lay hands on him. Paulo e Timóteo reconheceram que era isso, que Timóteo era um ministro e um homem que tinha dons. Fazemos a mesma coisa na Igreja Batista e em todas as outras. Quando vemos um homem assim, impomos as mãos sobre ele. But not to give him a spiritual gift, but to give him the right hand of fellowship and blessing to minister with the gift that God has given him. That's just the difference, you see. And so if you try to give him a gift, that's what man does, see? And it'll never work. It sure hasn't been successful, and I don't think it ever will. Mas não para lhe dar um dom espiritual, mas para lhe dar a mão direita de companheirismo e bênção para ministrar como o dom que Deus lhe deu. Essa é exatamente a diferença, vejam. E então, se vocês tentam lhe dar um dom, isso é o que o homem faz, vejam, e nunca funcionará. Com certeza não tem sido bem sucedido e creio que nunca será. Now, but when God has did anything, it's different. Moses realized that he was Moses. God, how he preserved him and taken care of him. And then, when he become age, he thought the people would surely understand, be spiritual-minded to understand. Agora, mas quando Deus tem feito algo é diferente. Moisés se deu conta de que era Moisés. Deus, como ele o preservou e cuidou dele. E então, quando ficou adulto, ele achou que as pessoas certamente entenderiam,
teriam mente espiritual para entender. Now there's a point that I wish we had time. It wasn't so chilly to dwell on just for a few moments. The people fail to understand very much. Agora, aí está um ponto que eu gostaria que tivéssemos tempo, se não estivesse tão frio, para falarmos mais sobre isso por alguns momentos. O povo falhou muito em entender. And when he slew the Egyptian, thinking that people would understand his own people, that he was sent to liberate them, but they did not understand. E quando ele matou o egípcio, achando que as pessoas entenderiam seu próprio povo, que ele foi enviado para libertar, mas não entenderam. Now, we find out then that he fled into the land of Midian, and there he married an Ethiopian girl by the name of Zipporah. Agora, verificamos então que ele fugiu para a terra de Midian. E lá se casou com uma moça etíope chamada Zípora. Moses in the beginning had a real high temper. We know that. God had to take it out of him. So then he married this girl and he became a servant to his father-in-law, herding the sheep back out the backside of the desert. Moisés, no começo, era muito genioso. Sabemos disso. Deus teve de tirar isso dele. Então ele se casou com essa moça e se tornou empregado do seu sogro, pastoreando as ovelhas na parte remota do deserto. One day I could just imagine seeing this old man now of 80 years old. He had 2 children born to him up there, and here he comes down now, herding the sheep, just a sheep herder, a man got out of the will of God and murdered a man and back over there now as a sheep herder. Dia, posso imaginar, vendo agora esse homem idoso, então com 80 anos. Ele teve 2 filhos que lhe nasceram lá, e lá vem ele agora pastoreando as ovelhas, apenas um pastor de ovelhas. Um homem saiu da vontade de Deus e assassinou um homem, e lá agora como pastor de ovelhas. But if God has foreordained anything, it's just as sure to come to pass as God is in heaven. Mas se Deus pré-ordenou qualquer coisa, é tão certo que acontecerá quanto Deus está no céu. So it's going to be anyhow. There's nothing in the world can stop Jesus Christ from coming the second time. God has ordained it to be so. Então vai acontecer de qualquer maneira. Não há nada no mundo que possa impedir Jesus Cristo de vir a segunda vez. Deus ordenou que seja assim. There's not a way in the world that you'd ever stop the message of divine healing. You could fight it as much as you want to, but God's ordained it should go forth, and it's going forth. That's right. Não há como parar a mensagem de cura divina. Você poderia lutar contra ela tanto quanto quisesse, mas Deus ordenou que fosse adiante e está indo. Isso mesmo. No matter, somebody, God's able these stones to rise children unto Abraham. So the best thing to do is join up with God's program and march on with the church. Is the best thing I know to do. Não importa se alguém, mesmo destas pedras, Deus pode levantar filhos a Abraão. Então, a melhor coisa a fazer é se juntar ao plano de Deus e marchar em frente com a igreja. É a melhor coisa que sei fazer. Here some time ago I was up at the Statue of Liberty and went out that arm. And looking out there over that window, seeing a bunch of little sparrows that was dead, laying all around over the outside there. And I said to the guide, I said, say, what's the matter? Those little sparrows are dead. Aqui, algum tempo atrás, estive lá na Estátua da Liberdade e fui por aquele braço. E olhando por aquela janela, vi um monte de pequenos pardais que estavam mortos, caídos por todo lado lá fora. E disse ao guia, diga, qual é o problema? Esses pequenos pardais estão mortos. He said, sir, there was a storm last night, and those little fellows circling around and got into the light of this Statue of Liberty here. Ele disse, Senhor, houve uma tempestade ontem à noite, e aqueles passarinhos voando por ali se depararam com a luz desta Estátua da Liberdade aqui. And instead of following the light to safety, they come and beat their little brains out trying to beat the light out. The only thing that could help them is trying to beat it out and kill themselves in effort.
E em vez de seguirem a luz para a segurança, eles vieram e se arrebentaram tentando apagar a luz. Eles estavam tentando apagar a única coisa que poderia ajudá-los e se mataram no esforço. I said, praise God, there may be infidels raising, common, whatever, more skeptics and unbelievers, but more you beat the light out, trying to beat the light of God, you'll just beat yourself to death and fall down in disgrace, and the light of God will shine on through the ages. That's right. Eu disse, louvado seja Deus! Pode ter havido descrentes e tudo mais que se levantaram em comum, céticos e incrédulos, mas quanto mais você bate na luz, tenta apagar a luz de Deus, você simplesmente se espanca até a morte e cai em desgraça. E a luz de Deus continuará a brilhar no decorrer das eras. Isso mesmo. God will move on in spite of anything anybody can do. The best thing to do is join right up with Him and move right on with the flow of the Holy Spirit. Deus seguirá em frente, apesar de qualquer coisa que alguém possa fazer. A melhor coisa a fazer é unir-se a Ele e seguir em frente com o fluir do Espírito Santo. And Moses, when he was back out there on the backside of the desert one day, I imagine kind of discouraged, walking along, thinking about what had taken place down in Egypt and all of his friends, and here he was married into another race of people and herding his father-in-law's sheep. E Moisés, quando certo dia estava lá numa parte remota do deserto, imagino que, meio desanimado, caminhando, pensando no que havia acontecido no Egito e em todos os seus amigos, e aqui estava ele, casado com outra raça de pessoas e pastoreando as ovelhas do sogro. He happened to look over there and he saw a bush on fire. And he thought it was funny that the bush never burned. So God was trying to attract Moses' attention. Aconteceu-lhe de olhar lá e ver uma sarça em chamas, e achou estranho a sarça não se queimar. Assim, Deus estava tentando atrair a atenção de Moisés. And how do I know? What do you know? But what this meeting out here has been, God has set it out here to attract the attention of some of you people that's living in these churches around here without knowing that God raised from the dead and Jesus is alive here tonight, healing the sick and the afflicted. E como sei o que vocês sabem, será que este encontro aqui foi para... Deus o colocou aqui para atrair a atenção de alguns de vocês que vivem nessas igrejas por aqui sem saber que Deus ressuscitou dos mortos e Jesus está vivo aqui esta noite curando os enfermos e os aflitos? Maybe He brought you out here to see these lame and crippled and twisted people rise up out of their wheelchairs and walk away, to see His Spirit move through the audience and correct people and rebuke sinners here at the platform. Saintly, godly-looking people come and tell them where they're sinning and the things are, and every word of it's infallibly the truth. Quem sabe Ele os trouxe aqui para ver esses coxos e aleijados e pessoas contorcidas se levantarem das cadeiras de rodas e irem embora, para ver seu espírito se mover na audiência e corrigir as pessoas, e repreender os pecadores aqui na plataforma, pessoas de aparência santa e piedosa, vir e lhes dizer onde elas estão pecando e como as coisas estão. E cada palavra disso é infalivelmente a verdade. How do you know that God hasn't attracted your attention to come and look at something like that so that you would turn aside also? Como você sabe que Deus não atraiu sua atenção para vir e ver algo assim, para que você também se vire? Not turn from your church, but turn from your way of living and serve the living God in the new birth and be born again. Maybe God's doing that. Não se virar da sua igreja, mas se virar de seu estilo de vida e servir ao Deus vivo no novo nascimento e nascer de novo. Talvez Deus esteja fazendo isso. Moses turned aside, and as he looked at that burning bush, he started to say, well, I'll go up and see what this sight is. Usually God reveals Himself in fire. Moisés se virou para lá, e quando olhou para aquela sarça ardente, ele disse, bem, subirei e verei o que é esta visão. Geralmente, Deus se revela no fogo.
So he turned aside to see it, and God spoke to him out of the bush and said, Moses, take off your shoes, for the ground that you're standing on is holy ground. Então ele se virou para ver, e Deus falou com ele da sarça e disse: Moisés, tira os sapatos, porque a terra em que tu estás é terra santa. Now what if Moses would have said, now Lord, I'm just going to be reverent to you, I'm going to take off my hat. That'll be just as well. God never said your hat, he said your shoes. Agora, e se Moisés tivesse dito: Agora, Senhor, vou ser reverente a ti e vou tirar o chapéu, isso será igual? Deus não disse teu chapéu, ele disse teus sapatos. Now Paul said, well, I joined church, ain't I just as good as the next fellow? God never said if a man don't join the church, he said a man must be born again if he doesn't. Agora, se eu disser, bem, eu me uno à igreja, não sou igual aos demais, Deus não disse se alguém não se unir à igreja. Ele disse, é necessário nascer de novo. Se ele não... Say, well, I go to a good church, that's all right, but that ain't the requirement. Except a man be born of water and spirit, he will in no wise enter into the kingdom. Você diz, bem, eu vou a uma boa igreja. Tudo bem, mas não é esse o requisito. Aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. God's got one solid program, no matter how good anything else looks, you got to line up with God's gospel. The Bible says it. That's the thing we've got to do. Deus tem um plano concreto, não importa quão boa qualquer outra coisa pareça. Você tem de estar em harmonia com o Evangelho de Deus. A Bíblia diz isso, e é isso o que temos de fazer. And Moses had to line up with God's program, not what Moses thought was reverence, but what God called reverence. And he slipped down, took off his shoes, and walked up. He said, I have heard the cries of my people, and I've come down, and I am going to send you down to deliver them. E Moisés teve de estar em harmonia com o plano de Deus, não com o que Moisés pensava ser reverência, mas o que Deus chamava de reverência. E ele se sentou, tirou os sapatos e se aproximou. Ele disse, tenho, ele, ouvido os clamores do meu povo, e desci, e te enviarei para libertá-los. You know, Moses complained, he said, now look, I'm a man of slow speech, I can't talk very good, I'm not eloquent and so forth. Vocês sabem que Moisés reclamou. Ele disse, agora olha, sou um homem pesado de boca, não sei falar muito bem e não sou eloquente, e assim por diante. He began to complain, and God told him he'd send Aaron. And then he wanted to know, he said, if he could see his glory, what would he tell him had done? Ele começou a reclamar, e Deus lhe disse que enviaria Arão. E então ele quis saber, disse, se ele poderia ver sua glória, o que ele lhes diria que tinha feito. And God said to Moses, what is that in your hand? Now, whatever was laying close, God could have used anything. God could have used the bush. But Moses had something in his hand. He said, it's a stick. E Deus disse a Moisés, que é isso na tua mão? Agora, o que quer que estivesse perto, Deus poderia ter usado qualquer coisa. Deus poderia ter usado uma sarça, mas Moisés tinha algo na mão. Ele disse, é uma vara. He said, throw it on the ground. And he threw it down, and when he did, it turned to a serpent. He picked it up by the tail, it turned back to a rod again. Ele disse, joga-a na terra. E ele a jogou, e quando o fez, ela virou uma serpente. Ele a pegou pela cauda, voltou a ser uma vara. And God showed Moses by that what he could do, that he was still the living God. He could take the natural and change it into supernatural. He could do whatever he wanted to, because he was God. E por meio disso, Deus mostrou a Moisés o que ele podia fazer, que ele ainda era o Deus vivo. Ele podia pegar o natural e transformá-lo em sobrenatural. Ele podia fazer o que quisesse porque era Deus. Bring
time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Oh, wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time.